Boa noite, pessoal. E hoje a gente está falando muito de amor, né? E estamos agora com uma linda história de amor entre duas pessoas e que foi muito frutífera para o Espiritismo, que é a Nina Aroeira e Clóvis Tavares. Embora esta noite seja a noite de Nina Aroeira. Quando eu estava vindo hoje à noite, eu estava comentando com Jaqueline, que veio comigo, que eu achei muito interessante o Canto da Paz ter colocado nesse mês de setembro, né, nas terças-feiras, palestras sobre mulheres espíritas. Então já tivemos sobre Sueli Caldas, sobre Irma de Castro e hoje Nina Aroeira, que eu não conhecia. Eu nunca tinha ouvido falar de Nina e eu fiquei fazendo a pesquisa, conhecendo um pouquinho mais dessa moça. Eu fiquei encantada com ela. Absolutamente encantada. Uma pessoa que aqui na Terra teve uma vida relativamente breve, porque ela desencarnou aos 19 anos. Mas em tão pouco tempo, ela vivenciou tanta coisa, vivenciou tantas experiências. Ela teve uma vida tão rica que encanta. E desencarnada, ela enriqueceu muito mais a si mesma. E ao trabalho do Cristo também. Ela colaborou demais, demais. Então, assim, vamos lá, né? Conhecer um pouquinho de Nina. Nina é um apelido. Um apelido para uma moça, uma criança que nasceu e foi chamada de Maria da Conceição. E de onde surgiu esse apelido? A avó chamava de Pequenina e os parentes fizeram uma abreviatura de Pequenina e começaram a chamá-la de Nina. Aroeira, sobrenome dela, sobrenome de família, então, ela, inclusive, quando desencarnou nas psicografias e tudo mais, ela adotou o Nina Aroeira. Então, ela é conhecida no meio espírita como Nina Aroeira. Vamos lá. E, assim, eu peguei do blog de Bruno Tavares, que é um blog espírita, e já tinha um resumo tão bom que eu nem mexi nele. E deixei mesmo, não passei para o PowerPoint nem nada, e trouxe mais algumas coisas, mas assim, Nina nasceu em Campos do Goytacazes, em 7 de janeiro de 1916, e desencarnou em 1935. Então, realmente foi uma vida terrena breve. Mas quanto tempo a gente precisa para fazer muita coisa, né? Jesus, todos os ensinamentos que ele nos passou foi em 3 anos de trabalhos efetivos, dos 30 aos 33. A gente, eu, é que talvez precise de muitos e muitos e muitos, muitos anos para fazer um trabalho assim importante. Mas grandes espíritos não. Eles só precisam de uma coisa, oportunidade. Da oportunidade, eles fazem o tempo necessário para o trabalho. Né? Às vezes a gente tem tempo, a gente tem oportunidade e não faz o que poderia fazer. Então, coisas para a gente refletir, né? Quanto tempo eu preciso? Eu só preciso de oportunidade e ter a boa vontade, querer fazer. Mas vamos lá. Nesse tão pouco tempo, Nina foi jornalista, escritora, líder sindical e poetisa. Aos 5 anos, Nina já era poetisa. Aos 5 anos, ela não sabia ler nem escrever, mas já fazia poesias, ela já declamava poesias dela mesma que o pai escrevia. Então, para você ver, com 19 anos de jornada terrena, nós temos uma jornalista, escritora, líder sindical, feminista e poetisa. É muita coisa para uma pessoa. E nos últimos meses de vida terrena, tornou-se espírita. Ela não foi a vida inteira espírita.
Ela tornou-se espírita e levou o noivo a ser espírita. E o noivo aqui, depois do desencarne dela, fez um grande trabalho. Um grande trabalho de espalhar a boa semente, de aproveitar os terrenos férteis, aproveitar as oportunidades e mudar, dar uma mudada na cara, no jeito do espiritismo de Campo dos Goitacazes. Existe um trabalho espírita antes e depois de Clóvis Tavares. Antes de Clóvis era mais estudo. Depois de Clóvis, estudo continuou, porque estudo não pode parar pelo espírita. Né? Não pode parar, nunca. Mas depois de Clóvis, entrou a ação, entrou também o trabalho de caridade. Então, Clóvis, ele fundou 2 orfanatos, ele começou a fazer distribuição de sopa aos domingos, também começou a fazer distribuição de gêneros alimentícios nas favelas de Campo do Goitacazes, fundou uma escola para ensinar o espiritismo e depois uma outra escola para o estudo formal. Então, mudou o trabalho do espiritismo. E isso graças a Nina. A noiva falecida, quem o apresentou antes de falecer e que foi uma grande incentivadora dele, inclusive da espiritualidade. Inspiradora e incentivadora. Então, vamos lá. Uma moça muito bonita, viu? Em todas as coisas que eu li dela, sempre se referia a isso. Era uma moça muito bonita. E o que eu falei para vocês, né? Aos 5 anos de idade, Nina ditava pequenas poesias que seu pai anotava. Mais tarde, essas poesias foram publicadas em um jornal periódico chamado Rindo, com o pseudônimo de Princesa de Veracruz. O Brasil já teve um nome, né? Terra de Santa Cruz e tudo mais, então ela foi a Princesa de Veracruz. Com 8 anos de idade, ela foi escolhida para receber o primeiro bispo da cidade de Campos dos Goitacazes em grande comemoração cívica. Você imagine uma criança, aos 8 anos de idade, ela nasceu em 1916, 16 com 8, 1924, numa cidade com muita gente, pessoas importantes, mas ela que foi convidada, uma criança, para receber esse bispo. Justamente porque Nina, ela já se destacava desde muito nova. Os grandes espíritos já se destacam de todo jeito. Então, eu li uma biografia que foi feita por uma pessoa que não era espírita, mas fez um trabalho sobre Nina, e não apenas sobre Nina, mas sobre as mulheres importantes de Campo do Goitacazes. E uma das coisas que essa pessoa diz é que desde pequena notava-se que Nina era superdotada. Ou seja, ela tinha uma inteligência acima da média normal. E era uma criança adulta, digamos assim, uma criança que era muito madura para a criança. E uma mulher muito à frente do seu tempo. Muito à frente do seu tempo. As suas lutas, suas dúvidas, suas conquistas, tudo colocava Nina muito à frente do seu tempo. E em 1928, com 12 anos, o pai de Nina desencarna. E ela tem que ajudar a mãe. Então ela começa a trabalhar junto com a mãe num pequeno comércio que a família tem. Esse trabalho foi importante para Nina entender como funcionavam as leis trabalhistas, como sofriam os trabalhadores na época. Então, Nina trabalha por 3 anos, dos 12 aos 15, e foi tempo suficiente, como eu disse. A gente não precisa de tempo, precisa de oportunidade para fazer observações, oportunidade para conhecer as pessoas, para perceber os problemas.
quando a gente quer ver os problemas. Porque às vezes a gente prefere fechar os olhos, né? A gente prefere não enxergar os problemas. Mas quando a gente quer ver, a gente enxerga, só precisa de oportunidade, não é nem tempo, não tanto de tempo. E foi um período difícil e amadureceu muito. Serviu para que Nina amadurecesse muito sobre as necessidades das pessoas ao seu redor. E ela empreende essa luta. É por isso que Nina torna-se uma líder sindical algum tempo depois. Algum tempo depois, quando ela completa 18 anos, ela filia-se ao Partido Comunista por conta das lutas. E depois ela renuncia à vida partidária, tanto ela quanto o noivo. Mas eles tinham esse espírito de luta pela justiça, pela igualdade, pela evolução das pessoas. Inclusive diz aqui, ó, foi um período muito difícil e que provocou nela grande amadurecimento, ampliando seu senso de observação acerca das relações trabalhistas e da sociedade. Com 15 anos, Nina ingressou no Liceu de Humanidades de Campos do Goytacazes. Ela realizou conferências no Teatro da Cidade, escreveu o manifesto A Mocidade da Minha Terra, e enfrentou muitas críticas e perseguições de outros jornalistas e da sociedade. Agora, por quê? Vocês vejam bem. Uma moça que nasceu em 1916. Vocês têm ideia de como eram as mulheres em 1916? Vocês têm ideia que em 1916, uma mulher casada, ela era considerada incapaz para o trabalho. Ela só poderia trabalhar se o marido autorizasse por escrito, dizendo que ela estava capacitada para trabalhar. E decreto esse, assinatura essa, poderia ser revogada a qualquer momento. Ele assinou num dia, se no dia seguinte ela estivesse trabalhando, ele mudasse de ideia, ele revogava e ela ficava incapacitada para trabalhar. Era assim. Então me chega uma moça com 15 anos de idade, aliás, aos 16 anos, e veja o que a Nina diz. Ela escreveu, tá? Em 24 de abril de 1932. A mulher que espera tudo do casamento, que resume sua vida nisto, é imoral, porque mercadeja oficialmente o seu corpo. A mulher moderna deve ter maiores desejos que desejos de amor. Deve ansiar individualmente força, luta e vitória. Se isso hoje não seria, isso aqui já seria motivo de grandes debates, vocês imaginem isso em 1932, com mulheres sendo chamadas de incapacitadas para o trabalho porque eram casadas. Em uma sociedade em que se dizia que o ápice da vida de uma mulher era casar e ter filhos. E que nisso ela já deveria se sentir muito vitoriosa. E que deveria agradecer por ter isso. E não almejar outras coisas. Uma moça de 16 anos vai e chama a pessoa que pensa apenas nisto de imoral. Mas ela chamou à toa? Não. Não é que ela dissesse que as mulheres casadas eram imorais. Não era isso que ela estava dizendo. O que ela dizia é que a mulher não poderia pensar apenas em vender o seu corpo para um casamento. Ela deveria ansiar por mais. Ela deveria querer trabalhar por mais. Fazer mais.
e fazer mais, não só por sua família, mas fazer mais por uma sociedade. Gente, nós somos espíritas. Como espíritas, nós sabemos que não temos apenas uma vida terrena, não temos apenas uma encarnação. Temos sucessivas encarnações para quê? Para nosso aprimoramento moral. E nessas sucessivas encarnações, em alguns momentos, a pele que nos cobre é feminina, em outros é masculina. Todos nós passamos por isso. Precisamos das experiências em um corpo masculino e em um corpo feminino. E em qualquer corpo que estejamos, temos uma obrigação, uma missão, que é evoluir, que é fazer o bem e a caridade. Todos nós temos isso. Então, se eu sei disso, por que eu vou trabalhar para que exista uma supremacia de alguma forma? Supremacia do homem sobre a mulher, supremacia do branco sobre o negro. Eu não posso trabalhar com supremacias. Eu tenho que trabalhar por uma igualdade que traga justiça. É para isso que eu tenho que trabalhar. Não posso me acomodar no que me é mais fácil, me acomodar no que me fica mais favorável. Eu preciso sair da zona de conforto, porque a gente só avança quando a gente sai da zona de conforto. O conforto prende, o conforto amolece um pouquinho a gente. É por isso que nós precisamos de provas. As expiações são consequências de escolhas erradas que fizemos, mas as provas são necessárias. As provas, elas nos trazem outras experiências que não estávamos esperando. As provas nos fazem avançar. Quando a gente está na escola, que aprende um novo conteúdo, levanta a mão com sinceridade, tá? Quem gosta de estudar? Quem, quando estava em sala de aula, gostava de estudar matemática? Português. Tu não gostava de estudar matemática, Emerson? Tu não inventa. Que tu, olha, professor de português, não gostava de estudar matemática? Gostava, era ele. Minha gente. Mas de verdade, quem é que gosta de estudar? Depende, né? Mas quando estava na escola? Mas gostar, eu sou louca por matemática. Agora me botasse para estudar geografia, se não tivesse uma bendita de uma prova para fazer, eu não estudava geografia. Sinceridade é tudo, minha gente. Sinceridade é tudo. O que ele mais gostava da escola, do recreio. Assim, a pessoa honesta é desse jeito, uma pessoa evoluída. Mas voltando à nossa palestra, a maioria de nós sempre teve alguma matéria que não gostava de estudar, que a gente estudava porque tinha uma prova para fazer. A gente tinha uma prova para fazer, tinha que tirar uma nota que fosse suficiente para passar, e a gente precisava estudar para isso. Acontece conosco as nossas provas também. As expiações, como eu disse antes, são as consequências de escolhas erradas que nós fizemos. As expiações são consequências do sofrimento que nós geramos para outros e a gente gera para a gente mesmo, né? Agora, as provas não. As provas, as experiências, nós temos que passar, todos nós. Vamos nascer em pele branca, vamos nascer com a pele preta, vamos nascer com a pele parda. Quem sabe qual a pele que nós vestíamos há 10 existências passadas, 10 encarnações passadas? Ninguém sabe que pele vestiu. E é bom que nem saiba. Já imaginou se a gente lembrasse todas as coisas erradas que já fez? Será que o remorso ia deixar a gente progredir? Eu mesmo tenho minhas dúvidas se eu conseguiria progredir com remorso.
Mas independente de uma coisa ou outra, precisamos evoluir. E não precisamos evoluir apenas os homens. Homens, mulheres, todos precisamos evoluir. Sociedade tem que evoluir. Estamos num planeta em transição. E para ficarmos nele, para ficarmos em um planeta de regeneração, será que como nós estamos hoje, será suficiente? Na dúvida, vamos trabalhar por nossa evolução, né? Então, vamos lá. Nina conheceu Clóvis Tavares, que veio a tornar-se seu noivo no liceu. E ela, Clóvis e um outro amigo, Adão Pereira, formaram um trio tanto de estudos como de luta. Então, a luta sindical não foi apenas de Nina, foi de Nina e esses dois amigos. Então, eles se uniram em ideias, eles se uniram em objetivos. Sabe aqueles encontros que a gente diz, os encontros de alma? O que aconteceu com Nina e Clóvis? Encontros de almas gêmeas, que a gente fala, né? Espíritos que provavelmente na espiritualidade já tinham feito acordos. E que quando se encontraram, conseguiram se reconhecer. E que deram cumprimento aos acordos feitos. Inclusive, eles fundaram um jornal. Na década de 1930, ela nasceu em 1936, vocês estão lembrados, né? Então, ela tinha 15, 16, 17, que ela entrou no liceu com 15. Então, isso daí é entre 15 e 18 anos de idade, tá? Nina passou a frequentar a sociedade teosófica em busca de um sentido religioso para a vida. Mas não foi aí que ela conheceu o espiritismo, ainda não. Tá? Ainda não. Ela apaixonou-se por Clóvis, seu colega de liceu, seu companheiro de jornal, né? Então, apaixonaram-se e tornaram-se grandes companheiros. Ele sempre a apoiava e ela sempre apoiava Clóvis. Em 1931, já publicava poemas demonstrando sua inteligência e maturidade moral. E ela escreve o seguinte conceito sobre Deus. Ela diz o seguinte: Deus é um oceano interminável. E nós somos, cada qual, um Mediterrâneo nas reentrâncias da Terra. Então, Nina, aos 15 anos, que em 1931 ela tinha 15 anos, ela escreve, ela não tinha conhecimento do espiritismo não, tá? Provavelmente deveria ser católica, de família católica, e ela diz que Deus é um oceano, e nós somos como um mar, e o Mediterrâneo é um mar, somos como um mar, dentro, imersos em Deus. Então ela consegue compreender uma grandiosidade enorme. Não só ela entende, ela compreende que Deus está dentro de cada um, mas que nós estamos em Deus. Às vezes a gente não se acha ainda, mas o nosso caminhar é para Deus. É para isso que estamos aqui. E ela conseguiu compreender isso. E aí que eu digo, quanto tempo alguém precisa? A gente precisa de oportunidade. Muito mais que tempo. Precisamos de oportunidades, precisamos de vontade. Muito espiritualizada, Nina estava à frente de seu tempo. Sonhava com uma sociedade fraterna e defendia ideias mais liberais para as mulheres, sustentando o ideal da igualdade de direitos para homens e mulheres. Gente, essa igualdade de direitos para homens e mulheres é uma coisa que já foi tão distorcida que Nina, ela era feminista. E ainda hoje, quando alguém diz eu sou feminista, as pessoas só pensam em um lado muito extremo, porque os extremos são
distorções de tudo. Então, o feminismo, ele luta por direitos iguais. Não aquele direito de algumas mulheres que dizem, chegam muitas vezes para seu namorado, noivo, marido, coisas que eu já ouvi de algumas amigas me dizerem: se você me trair, temos direitos iguais. Você me traiu, eu vou trair você também. Isso não é ter direito igual. Nós não devemos lutar por direitos iguais de erro. Um erro não justifica o outro. Se alguém traiu, se alguém foi infiel, porque a infidelidade, ela dói. Ela dói, ela traz muito sofrimento. Ainda mais se essa infidelidade ocorre dentro de um casamento com filhos, que não é apenas o seu cônjuge que vai sofrer, são seus filhos. Você está envolvendo seus filhos, né? Então, a traição é uma negação do compromisso assumido. E um compromisso que a gente assume na espiritualidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não, gente, não vamos crucificar ninguém. É uma coisa que eu sempre digo. O Espiritismo, toda a mensagem do Cristo, não é para a gente julgar o outro, é para a gente fazer um auto-julgamento. Essa mensagem serve para mim. É esse o julgamento, é esse pensamento que nós devemos ter. Não é fulano que eu conheço, fulana que eu conheço, está traindo, então não importa quem você sabe ou deixa de saber que está ou não. Tome para você. Porque a traição não é somente com o seu cônjuge. Às vezes a gente trai a gente mesmo. A gente trai nossos valores. A gente trai uma amizade. A gente trai a confiança de alguém. E qualquer tipo de traição traz sofrimento. E gera sofrimento. Né? Então, essa igualdade de direito não é igualdade de direito no erro. Mas é uma igualdade de direito que, se eu e Emerson, que é meu colega de escola, estamos trabalhando, fazendo o mesmo trabalho, temos o mesmo tempo de trabalho, por que ele vai ganhar a mais que eu só por ser homem? Agora, se ele tiver num cargo de hierarquia como ele está, de coordenação, direção, aí é outra história, porque são responsabilidades a mais que eu não tenho. Aí é justo. Se alguém tem mais tempo de trabalho na empresa, aí também é justo. Mas estamos falando aqui de uma época em que mulheres trabalhavam 10, 12 horas e ganhavam menos que homens que faziam o mesmo trabalho. É esse tipo de igualdade que nós estamos falando. Tá? E Nina já sonhava com isso. E quando nessa igualdade de direitos, nessa luta por direitos, ela tornou-se sim uma líder sindical. E eu estava até lendo hoje. E ela ia junto com o seu noivo. Eles iam para as portas de escolas, de fábricas, para fazer os comícios. Ela foi realmente engajada na luta partidária, tá? Então, eles iam, e em um desses comícios em que Clóvis estava discursando, alguém tocou fogo na bandeira do Brasil, enquanto ele fazia o discurso. E a polícia viu aquilo como um ato contra o governo. E saiu catando todo mundo para prender. Nina conseguiu fugir, conseguiu escapar. Mas Clóvis foi preso. Clóvis foi preso, foi solto logo depois, porque foi visto que ele não estava confrontando o governo da época. O que se falava era em direito trabalhista, não era em derrubada de governo ou algo assim. Mas então ele acabou sendo solto logo em seguida. Mas Nina, aos 18 anos de idade, ela se filia ao Partido Comunista. Ela não permanece muito tempo nessa luta partidária, porque pouco tempo depois Nina contrai tifo, que é um tipo de febre, né? Uma febre tifoide. Se hoje em dia é uma coisa que é um tipo de doença que traz
muita preocupação, nessa época era muito pior. Porque essa era uma época em que uma pneumonia matava muito rápido. Hoje em dia, a pneumonia mata ainda, só especialmente crianças e idosos. Mas, na época, início do século XX, 1930 por aí, o tifo, a pneumonia, a tuberculose matava muita gente, né? Inclusive, aqui a gente tem uma cidade pertinho, Gravatá, que é a cidade em que eu moro, que Gravatá por um tempo era conhecida como a cidade dos tuberculosos. Porque quem pegava tuberculose em Recife era aconselhado pelo médico que fosse passar um tempo em Gravatá. Porque como Gravatá tem um clima mais frio e mais seco, era mais propício para a recuperação das pessoas. Então, quem tinha um pouquinho mais de dinheiro conseguia comprar casa. Acho que foi a única época que a Gravatá teve casa barata, viu? E hoje em dia compra mais não. Hoje em dia tá caro comprar casa em Gravatá. Mas na época não. Então as pessoas saíam de Recife para morar em Gravatá. Às vezes as famílias, né, compravam uma casa para o filho poder se recuperar da tuberculose. E Gravatá ficou conhecida por um tempo por ser uma cidade de tuberculosos. E isso foi o que propiciou o turismo nessa cidade, na cidade de Gravatá. Mas, enfim, ela contraiu o tifo. E quando ela já estava doente, ela conheceu um senhor, que era o senhor Virgílio de Paula, que ela chamava de vovô Virgílio. E foi este senhor quem apresentou o espiritismo para ela. Foi esse senhor quem apresentou as obras de Kardec. Ela foi morar na casa dele para se tratar do tifo. E Clóvis sempre ia para lá também. E foi nesta casa com esse senhor que ela conheceu o espiritismo, que ela começou a ler sobre... ela começou a ler os livros, né, de Allan Kardec. E ela foi quando ela desfiliou-se, ela disse para Clóvis que ela iria abandonar a luta partidária, porque agora ela iria travar um outro tipo de luta, que era a luta pela melhoria espiritual, era a luta pela caridade. Então a luta partidária ela encerrava ali. E ela começava com a luta pela evolução interior dela mesma e esperando ficar melhor, se ela melhorasse, uma melhoria na sociedade através da caridade, através da fé. E Clóvis, ele começa a conversar com ela. Ele de início não começa a estudar o espiritismo, mas ele fica feliz de ouvir algumas coisas dela. Quando ela diz que vai deixar a luta partidária, ele também deixa, porque ele já tinha pensado nisso, porque os ideais do Partido Comunista, ele não concordava com todos. Então já tinha muita coisa dentro do Partido Comunista que ele discordava e que ele já não se sentia mais confortável de permanecer. Então quando Nina diz para ele que vai deixar, era só o que ele precisava para também deixar. E os dois desligam-se do Partido Comunista e Nina permanece em seu estudo a respeito do espírito, sobre o espiritismo, até que ela desencarna. E depois que Nina desencarna, Clóvis continua conversando com o vovô Virgílio e estudando acerca do espiritismo. E logo em seguida, em uma das casas espíritas de Campo dos Goitacazes, Clóvis recebe uma mensagem de Nina. E Nina estava na espiritualidade, cuidando de uma escola que depois que ela desencarnou, aqui ó, a foto de Clóvis, uma escola que depois que ela desencarnou, ela ajudou a fundar.
E Clovis, então, tem a ideia de também fundar uma escola nos mesmos moldes da escola que Nina estava trabalhando na espiritualidade, a Escola Jesus Cristo, dedicada ao estudo do Espiritismo, ao ensino do Espiritismo. E a partir dessa escola, ele se une ao Grupo Espírita João Batista, e além dessa escola, ele depois começa a fazer a sopa dos domingos. Só que a escola, o estudo, o ensino do Espiritismo foi crescendo tanto que inicialmente era a Escola Infantil Jesus Cristo. Mas acorreu tanta gente para essa escola que o nome infantil foi retirado. Ficou apenas Escola Jesus Cristo, que inclusive, em um dos artigos que eu li, dizia o seguinte, que assim como João Batista diz, porque João Batista, quando ele batiza Jesus, eu não sei se vocês lembram, mas tem escrito lá na Bíblia que ele fala o seguinte, agora cabe a mim desaparecer e para que ele possa aparecer, com Jesus Cristo. E foi comparado o que aconteceu com o Grupo Espírita João Batista. Porque o Grupo Espírita João Batista, que até aquele momento era apenas um grupo de reunião mediúnica, apenas isso, um grupo de reunião mediúnica, se dissolve. E fica a Escola Jesus Cristo, que não é apenas um local de estudo, mas transforma-se em um local de trabalho. E depois da escola, vem a sopa, vem a ação solidária, em que eles vão até a periferia da cidade de Campo dos Goitacazes, para conhecer as famílias dos alunos da escola, ver as necessidades de cada família, e começam a distribuir os gêneros alimentícios. Clovis, junto com a diretoria da escola Jesus Cristo, ele funda 2 orfanatos. Um orfanato para meninas, que fica sob a direção da filha do vovô Virgílio, e um orfanato para meninos, que fica sob a direção dele mesmo, o próprio Clovis. Depois disso, ele cria também uma escola formal, com ensino formal, mas com práticas pedagógicas diferenciadas. Então, minha gente, vejam bem, a gente tem a mania de achar, às vezes a gente vê o desencarne como uma coisa triste, a gente pensa no lado triste de perder a pessoa, né? Então, a gente tem a tendência de ter um olhar negativo para as coisas. Mas o desencarne de Nina foi o estopim para que uma grande mudança, eu diria até revolucionária, acontecesse naquela região, no Campo dos Goitacazes. O desencarne, a passagem de Nina pelo planeta Terra, nessa encarnação dela, que ela foi Nina Aroeira, foi uma coisa tão poderosa, foram 19 anos, mas que mudou a cara da cidade. Foram 19 anos que deu uma outra cara para aquela cidade, que deu um outro respiro para o espiritismo, o trabalho espírita naquela cidade. E para Clovis ele só casou 20 anos após o desencarne de Nina. Vejam que faz um amor de verdade, um compromisso afetivo. Ele, depois de 20 anos, uma das pessoas, uma das mulheres que trabalhavam junto com ele, apaixonou-se por ela, casou, tiveram 5 filhos, mas só após 20 anos o desencarne de Nina é que Clovis sentiu-se novamente preparado para desposar alguém. Ela marcou tão profundamente a vida dele que revolucionou completamente a vida de Clovis, e ele
revolucionou a vida de outras pessoas. Inclusive, eu até coloquei aqui no meu celular para eu não esquecer uma história sobre uma criança. Numa dessas visitas às favelas da cidade, o grupo de pessoas, inclusive a esposa de Clóvis, que não era esposa ainda, era uma colaboradora na época. Quando chegaram na favela, encontraram uma criança recém-nascida abandonada. Abandonada mesmo, abandonada no mato. Colocaram essa criança no mato. E elas se compadeceram, né? Imagine você estar andando na rua e você de repente encontra uma criança. Um bebê recém-nascido, não tinha nem um mês de vida. Completamente abandonado no mato, não tinha nada, não tinha ninguém. Então pegaram essa criança, obviamente, levaram. Clóvis pessoalmente cuidou dessa criança. Levaram para médico, alimentaram, cuidaram, fizeram todo o possível. Ainda assim a criança desencarna, ela não resiste. Por que os pais abandonaram, não se sabe. Mas a criança desencarnou. Depois de algum tempo, Clóvis tornou-se amigo íntimo de Chico Xavier. Eles eram muito amigos. E Nina, inclusive, Chico Xavier psicografou muita coisa de Nina. Depois do desencarne dessa criança, Clóvis foi se encontrar com Chico Xavier. E Chico disse para ele que estava recebendo, deixa eu pegar aqui, tá, gente? O nome da criança. Elzinha. Chico disse que estava recebendo a visita de um espírito muito iluminado. Era um espírito de uma moça, mas um espírito de uma grande luz. E chamava-se Elzinha França. Quando ele diz isso, Clóvis fica estarrecido, porque Elzinha França foi o nome do bebê. Então ele descobre que aquele bebê que desencarnou foi um espírito de grande luz. O motivo dele ter passado por aquela situação não sabemos nem vamos julgar, mas vamos julgar sim a caridade que foi feita à criança quando ela foi encontrada, a caridade necessária que foi feita. E esse espírito de grande luz estava trabalhando na escola de Nina, na espiritualidade, ajudando outras crianças também. Então são coisas que são muito bonitas da gente ver, são histórias, são belíssimas. E em uma das psicografias de Nina, por Chico Xavier, Nina diz o seguinte, gente, isso é uma mensagem psicografada no dia 29 de abril de 1942. Vocês lembram que a primeira coisa que eu falei, o primeiro manifesto de Nina, quando ela diz que a mulher que pensa unicamente tem como meta o casamento é imoral, também foi no mês de abril que ela fez. Em abril de 1932. Então, 10 anos depois, Nina diz o seguinte: a mulher que reconhece sua qualidade de ser humano, racional, sensível, vibrante, com os mesmos direitos à vida e à liberdade, é a mulher que se julga capaz de enfrentar todas as lutas. Essa é a mulher que temos que ser. Temos que nos reconhecer como mulheres, sim, mas como mulheres sensíveis, ao mesmo tempo fortes, porque nós somos somente quem é mãe. A gente não for forte quando a gente se torna mãe, se a maternidade não nos tornar forte, nada mais vai tornar, porque a maternidade, ela é pesada, ela é maravilhosa, mas ela vem com tudo, né? Desde a gravidez, tem mulheres que têm gravidez tranquilas, tem mulheres que têm cada gravidez que Deus abençoe, né? Mal consegue andar.
Eu tive problemas na segunda gravidez, na primeira um pouco só. Até quando nasce, né? E o pessoal diz, né? São 9 meses deformado e o resto da vida doida. E a criança chorou, a gente corre. A criança levou uma queda, ralou o joelho, a gente corre. Saiu de casa, né? Vai para a escola, chega em casa, se chega chorando, se chega com arranhão, a gente corre para saber o que aconteceu. O filho fica adulto. Eu não tenho filho, quer dizer, eu tenho filho adulto já. Eu já ia dizer, eu não tenho filho adulto, porque a gente tem filho, parece que ele só tem 12 anos de idade, ele não passa dessa idade, né? Eu olho, meu menino, eu chamo meu filho com 20 anos, 1,90 m, a Vani conhece. Eu chamo de meu bebê. Eu digo, olha o meu bebê aqui, é o meu bebê. É o meu bebê. Então, meus filhos, eles pararam com 12 anos, eles não passaram disso não, tá? Aí toda vez eu digo, não crescer, não crescer. Eu tenho filhos adultos. Quando eles se tornam adultos, que saem de casa, só sossega para dormir quando eles voltam em casa, né? Quando chegam em casa. Quando viajam, porque eu já viajo só para cima e para baixo, é igual a mim. Eu vivo para cima e para baixo, viajando eles também. Aí, quando chegar, avise. Então, o resto da vida que a gente fica assim, meio doida, perdendo o juízo, né? Mas faz parte. Mas, enfim, gente, olha. Nina, para mim, que trouxe Nina de lição para mim, para minha vida. A gente não precisa, eu não preciso ter um século de tempo para fazer as coisas acontecerem. Eu preciso aproveitar as oportunidades que a vida me dá para fazer as coisas acontecerem. Nina evoluiu em pouco tempo. Nina veio como um furacão. O furacão Katrina, que saiu arrebatando tudo em seu caminho, também foi Nina. Que possamos nós sermos um ventinho um pouco mais forte, se não tivermos condições ainda de sermos furacão, mas que não sejamos nunca estáticos, parados. Não fiquemos nunca apenas na nossa zona de conforto. Vamos em busca do problema, não para apontar o problema, mas para conhecer o problema e buscar a solução. Eu sou professora de matemática, então eu tenho, quando alguém me conta um problema, minha cabeça ela começa a buscar soluções. Acho que a matemática me ajuda nisso. Então, que possamos assim também ser com nossas vidas. Não olhar os problemas, mas as soluções que nós podemos encontrar nos problemas. Todos nós temos problemas na vida. Todos nós já temos. Até criança tem problema. A criança quer fazer uma coisa, a mãe não deixa um problema. Todos temos problemas. Então, se a gente for apenas olhar o problema, vamos cair em depressão profunda e a gente não anda. Então, vamos ter um olhar diferenciado para o nosso problema. Tá, você existe, você está aí. Que caminhos eu posso tomar para resolver este problema? Então, já são 8 horas. Eu agradeço muito, muito a participação de todos vocês aqui. Agradeço muito. Neide disse, ontem foi meu aniversário. Sou muito grata a Deus por cada segundo de respiro. Eu sou completamente apaixonada pela vida. Por essa e pela outra. Embora eu tenha certeza que eu não queria vir para cá. Porque eu nasci depois do dia que era para ter nascido. E passei uma boa parte da minha vida com saudade de uma coisa que eu não sabia o que era, e era da espiritualidade. Mas hoje eu sou completamente apaixonada pelo que eu tenho aqui. Então vamos nos apaixonar por nossas vidas, cheia de problemas e defeitos, mas é ela que nós temos para irmos ao encontro de Deus, para sermos esse mar dentro do oceano que é Deus. O mar que Nina fala. Deus é um oceano e nós somos um Mediterrâneo nas reentrâncias da terra. Então, vamos nos apaixonar por nossa vida. E vamos buscar olhar o lado positivo das coisas que nos acontecem. Porque Deus, Ele não erra. Ele não erra data, Ele não erra de pessoa, Ele não erra de destinatário. Tudo que chega até nós
é nosso. Tudo de bom e também o que a gente não gosta tanto, mas é nosso, porque ele não erra de destino. E também não nos dá nada, nem antes e nem depois do tempo. Tudo só chega para nós no tempo certo. Vamos nos entregar mais a Deus, confiar mais nele, porque ele sabe exatamente do que a gente precisa. Acho que Nina me trouxe muito isso. E principalmente o levante e faça. Levante e faça o que você puder. Eu não posso ajudar dando dinheiro para a sopa, mas eu posso ajudar indo lá no canto da paz, cortando verdura para a sopa. Levante e faça. Eu não tenho tempo de cortar verdura para a sopa, mas eu posso tirar aqui esses 10 reais para ajudar a comprar as verduras para a sopa. Levante e faça o que você puder, da forma que você puder, mas levante e faça. Uma boa noite a todos. Parabéns, irmã Vani. E Deus lhe abençoe sempre mais. Já já vou lhe dar um abraço, um cheiro bem grande.